Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos aqui comentando a respeito de um assunto bastante pertinente e bastante comentado no campo da escatologia bíblica. A seguinte pergunta é: se o Espírito Santo ele será retirado no período tribulacional, no período da grande tribulação? É sabido já dos irmãos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é clara dentro das Escrituras. O Espírito Santo, ele fala, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo também, ele separa para ministérios. Nós temos Atos, capítulo de número 13, o Espírito Santo separando Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. O Espírito Santo, ele é aquele também que nos lembra de tudo quanto Jesus havia dito. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele é aquele que nos ensina. O Espírito Santo, ele é aquele que convence do pecado, do juízo. O Espírito Santo, ele é aquele que ensina também. O Espírito Santo, ele tem ciúmes, como diz o apóstolo Paulo. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Criador. O Espírito Santo, ele atuou no período veterotestamentário, isto é, no Antigo Testamento, de forma esporádica. Ele atuou na vida de juízes, reis, sacerdotes e profetas. Como podemos atestar, o Espírito Santo ali, ele é retirado de Moisés e fora colocado naqueles 70 homens, naqueles 70 anciões. Ele é retirado de Moisés e colocado naqueles 70 homens. E aí nós temos o famoso caso ali que acontece de Edade e Medade, em Números, capítulo de número 11. Nós temos aquele episódio que acontece de Eldade e Medade em Números capítulo 11. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo, na encarnação, na concepção virginal de Maria, até porque Maria, até aquele momento, ela era virgem, logo após ela teve filhos, isso é bem claro nas Escrituras, mas o tema não é esse. Já na concepção virginal de Maria, na encarnação de Cristo, o próprio Gabriel, quando ele vai anunciar a Maria, ele diz: salve a agraciada, e que ela iria gerar, e que aquilo que iria acontecer era uma obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, nós temos ele na forma corpórea, já no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, o Espírito Santo, ele conduz Jesus para o deserto, onde Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente também sem beber. O Espírito Santo, este mesmo, é o mesmo Espírito que é derramado em Atos capítulo de número 2, aonde enche todo aqueles que estavam assentados no cenáculo. O Espírito Santo é aquele que conduz a igreja primitiva. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, podemos chamar também de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá dons aos homens e é aquele que dá dons, a saber, dons de sabedoria, dom de fé sobrenatural, dom de curar, operar maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Bom, mediante a tudo isso, da qual nós já sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, como é claro dentro das Escrituras, a dúvida que ocorre aqui é dentro do campo da escatologia bíblica. Se o Espírito Santo ele será retirado dentro do período tribulacional. Este período tribulacional, vale salientar aqui, ele já é mencionado nos profetas, desde o Antigo Testamento, com a seguinte expressão: dia do Senhor. Este dia do Senhor, ele é mencionado nos profetas com um período escatológico futuro, como por exemplo, Jeremias capítulo 30, versículo 7,
onde Jeremias diz que aquele dia será como angústia de Jacó. Nós temos Sofonias, capítulo de número 1, versos de número 14 e 15, Joel, capítulo de número 2, nós temos também Malaquias, capítulo 4, versículo de número 1, nós temos o texto de Zacarias, enfim. Os profetas já mencionavam este período de grande tribulação já no Antigo Testamento, com apontamento de caráter futuro. Partindo para o Novo Testamento, nós conhecemos essa grande tribulação como a seguinte expressão: a ira do Cordeiro, a ira de Cristo, a ira. Nós temos primeira carta de Paulo, que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Ainda na mesma carta, capítulo de número 5, versículo de número 9, tem ali a ira. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10, peirasmu, essa tentação, provação, que aparece também em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 21, como grande aflição, que esse texto está juntamente harmonizado com Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo de número 13. Nós temos também Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 16 e 17, aonde a abertura dos selos, ao meu ver, já começa a grande tribulação no capítulo de número 6, e no versículo de número 16 e 17, quando há um grande terremoto na terra, aqueles homens gritam: montes caiam sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro. Nós temos esse texto ali já começando a ira do Cordeiro. E por fim, do capítulo de número 15 do Apocalipse, versículo de número 1, nós temos ali também a consumação desta ira do Cordeiro. Então, mediante a tudo isso, nós já sabemos o que é esta ira do Cordeiro, que é a grande tribulação. Mas a pergunta que gravita e que permeia dentro do campo da escatologia é que se o Espírito Santo ele vai ser retirado dentro deste período, dentro do dia do Senhor, dentre a ira do Cordeiro, da grande tribulação. A pergunta que fica é se ele de fato vai ser tirado da terra dentro desse período. E essa pergunta geralmente ela se faz recentemente porque ela sugere por causa do texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos lá? 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 6, 7 e 8. 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, 7 e 8. Diz assim o texto: e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, existe o que detém. O mistério da injustiça opera. Que mistério é este? Que mistério da injustiça, dependendo da tradução, da iniquidade, já opera? É o mistério do anticristo que já está encarnado no meio de nós? Não. Acreditamos ser o espírito do anticristo que já está operando no meio de nós, conforme o apóstolo João diz em sua primeira epístola. Nós cremos neste personagem que Paulo fala, ele nomenclatura essa que Paulo usa como o iníquo, ou o homem da iniquidade. Acreditamos ser um personagem escatológico futuro, mas o espírito do anticristo, ele já opera em nosso meio. Bom, mediante a tudo isso, versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa vinda que nós podemos também, em um outro tempo, falar a respeito um pouco dela. Mas o que importa aqui é precisamente o versículo 6 e o 7, que diz aquele ou o que o detém. Nós interpretamos isso, existem na verdade várias interpretações, aonde pessoas acreditam que seja o Império Romano, outras acreditam que seja Satanás, aquele que o detém. Incongruente essa interpretação, porque como que o que o detém, se for Satanás, for tirado, como é que Satanás vai operar, sendo que uma das
das operações que ele irá fazer vai acontecer no período tribulacional. Então não cabe a nós essa interpretação. Nós acreditamos que seja o Espírito Santo por intermédio da igreja, ou seja, porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste. Este um que resiste, acreditamos ser o Espírito Santo por intermédio da igreja, até que do meio seja retirado, ou seja, tirado. E o versículo 8 diz, e então será revelado o iníquo. É bem simples, ou seja, o Espírito Santo está atuando na igreja. Quando ele for tirado, quando a igreja for arrebatada, aí sim se revelará o iníquo, o homem da perdição, o filho da iniquidade. Então, nós acreditamos assim. Bom, mediante a tudo isso, o texto ele vai dizer, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Detém quem? Detém o anticristo, o espírito do anticristo. Ou seja, existe uma pessoa que detém o espírito do anticristo, até que do meio seja tirado. Ou seja, acreditamos que seja o Espírito Santo que detém o mistério do anticristo por intermédio da igreja. Então, seja tirado. Ou seja, quando o Espírito for tirado, a igreja também é levada. Aí sim é revelado o iníquo, o homem da perdição, o homem da iniquidade a qual Paulo chama. Ou seja, acreditamos que nesse texto o Espírito Santo ele detém o anticristo, ele resiste o anticristo para que ele não seja manifesto. Então, quando o Espírito Santo for retirado juntamente com a igreja, aí então é revelado o anticristo, o homem da iniquidade, onde Paulo chama ele de iníquo. E quando o anticristo ele se revelar, nós já bem sabemos, como diz o profeta Daniel, no capítulo de número 9, ele firmará aliança com muitos e fará um pacto por umas semanas, e as semanas ali nós sabemos que não é semana, literalmente é semanas de anos, ou seja, são ali 7 anos. Ele no meio vai quebrar essa aliança com Israel e aí vai se revelar o verdadeiro anticristo, vai acontecer o verdadeiro caos. Mas isso nós podemos comentar a respeito de um outro assunto, o que vai acontecer dentro da grande tribulação. Mas neste texto, aquele que o detém ou aquele que o resiste, acreditamos ser o Espírito Santo por intermédio da igreja. Então, quando o Espírito for tirado, então, como diz o versículo de número 8, então será de fato revelado o iníquo, onde Paulo fala. Então, nós acreditamos que seja o Espírito Santo por intermédio da igreja. Logo, contudo e conquanto, essa retirada do Espírito Santo não significa que ele não vai estar presente na grande tribulação. Não significa que ele não vai estar presente aqui na terra. Ele não vai mais atuar como ele atua na igreja, né? A qualquer momento, mas ele vai atuar como ele atuou no Antigo Testamento de forma esporádica, em alguns casos específicos. Mas o fato de ele ser tirado, isso não significa que ele não vai mais estar aqui na terra de forma nenhuma. Ele vai operar ainda no corações de pessoas para serem convertidas e para crerem em Cristo. Mas se nós falarmos que ele não vai operar aqui na terra, nós iremos cometer um erro pneumatológico terrível, até porque o Espírito Santo, ele é Deus. Atos capítulo de número 5, o primeiro pecado da igreja primitiva. Os apóstolos disseram, vocês não mentiram a homens, mas mentiram para Deus. Nós temos também o texto de Salmos, capítulo 139, que deixa bastante claro isso. Nós temos o texto também de Salmos, capítulo de número 106, onde fala que o Espírito é Criador, a terceira pessoa da Trindade. Ainda que muitos não gostam de usar essa nomenclatura, terceira pessoa, mas vale salientar que, por ser terceira pessoa, ela não é inferior à segunda e nem inferior à terceira. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais, coeternos e atributos incomunicáveis. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo, ele também
Ele é Deus. Então, o primeiro ponto que nós já elencamos aqui é que o Espírito Santo, ele é eterno, ele é Deus, ele é onipresente. Bom, sendo onipresente, acredito que não há dúvidas entre nosso meio, a não ser seitas, que o Espírito Santo ele é Deus. Sendo Deus, ele é onipresente. Então, como nós vamos tirar Deus da terra? Incongruente. Não tem como. É incompatível essa questão. Segundo ponto, onde nós vamos elencar que o Espírito Santo ele vai atuar dentro da grande tribulação, é com evidências e documentos internos dentro do próprio livro do Apocalipse. Quando nós olhamos Apocalipse, capítulo de número 7, a partir do versos de número 9, até o versículo de número 14, se você quiser acompanhar, o texto diz assim: depois destas coisas, o João falando, ele tem a visão dos glorificados no céu. Ele diz: depois destas coisas, vi e eis grande multidão de que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na sua mão. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e 4 seres viventes, e ante o seu trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo... E aí então há uma adoração aqui. Mas o versículo de número 14, ele deixa bem claro isso, que o Espírito Santo atuando dentro da grande tribulação. O versículo de número 14 é uma resposta de uma interrogativa que João e que o ancião pergunta. Versículo de número 13 diz assim: um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi e lhe disse: meu Senhor, tu o sabes. E aí um dos anciões vai dar a resposta para João dizendo: então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavando as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O termo aqui no grego é um particípio presente, ou seja, está dando continuidade. Em outras palavras, o texto está dizendo: estes são os que estão vindo da grande tribulação. São salvos aqui. Ou seja, se há salvação no período tribulacional, a salvação só pode ocorrer por intermédio do Espírito Santo, com o convencimento do juízo e do pecado. Ou seja, o Espírito Santo ele vai sim atuar dentro deste período. Este é o segundo ponto. Outro fato interessante de se comentar é de que bastante importante de se comentar é de que o Espírito Santo ele tem que convencer o homem do pecado e do juízo. Se há salvação, tem que ser por intermédio do Espírito. Se não for, é por mérito humano. Isso é contradizente com as Escrituras. A salvação no Antigo Testamento foi pela fé e pela graça. Da mesma maneira, ela vai ocorrer dentro do período tribulacional. Não pode ocorrer com o mérito do homem, com o nosso mérito. Ela é pela fé e pela graça e pela atuação do Espírito Santo. Um texto bastante interessante de comentar é o texto de Apocalipse, capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo 6 ao 22, são as coisas que hão de acontecer, acreditamos nós. Mas o capítulo de número 11, ele trata-se ali das 2 testemunhas. Não quero aqui entrar quem são as 2 testemunhas, eu já tenho a minha posição a respeito disso, mas o texto de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 diz assim: darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende lhes causar dano, sai fogo da sua boca e devorará os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente morrerá. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. A pergunta que gravita aqui é: